diversidade e inclusão andam juntas na nossa visão. Né? E a gente costuma falar que a diversidade é você convidar a pessoa para a festa. A inclusão é convidar a pessoa para dançar. Não adianta só estar na festa, tem que participar. Então a gente vê sempre esse binômio, diversidade e inclusão. E nessa lógica, nesse sentido, a gente tem vários grupos internos que vão fomentar discussões, e aí a diversidade e inclusão no seu aspecto mais amplo. Então a gente tem grupo focado em empoderamento feminino, a gente tem grupo focado em equidade de gênero, a gente tem grupo focado em equidade racial, e são conduzidos pelos próprios colaboradores, com patrocínio sempre de alguém de nós da liderança. Então a gente tem um executivo ou executiva que acompanha o grupo, que fomenta as discussões, exatamente. E aí a gente faz conversas, webinars, enfim, mas o tema está permeando a organização como um todo. E o mais legal, ele é conduzido pelas próprias pessoas que têm lugar de fala para cada uma dessas questões, né? Então a gente não quer tutelar, a organização vai fazer e vai impor essa visão. Não, a gente permite com que os próprios colaboradores e colaboradoras construam isso com o nosso apoio. A gente tem metas, isso globalmente, inclusive, de equidade, mulheres em cargos de liderança, enfim, tudo isso está conectado com a nossa estratégia. A gente acredita nisso, de fato. Como eu falava no bloco anterior, isso é um dos nossos 5 valores, e a gente é consistente e coerente com esses valores. E nós acreditamos que o ambiente diverso, ele vai propiciar mais inovação, ele vai propiciar mais qualidade na gestão, olhares diferentes para problemas que muitas vezes são complexos, a nossa cadeia é muito complexa, então você tem pessoas com vivências diferentes, isso é muito rico. Então a gente acredita de fato nisso. Estou falando da questão interna. Vamos olhar para fora. Né? Hoje a gente apoia projetos principalmente focados em crianças, pessoas com deficiência, idosos e educação de forma geral. O nosso norteador são os ODS da ONU. Então a gente sempre faz uma verificação se aquele projeto que está sendo submetido ele de alguma forma se encaixa com os ODS, com os 17 ODS. Então é uma espécie de bússola que a gente usa. E há 2 anos a gente constituiu um comitê interno que faz a seleção e a priorização desses projetos conectados aí com essas frentes que eu comentava. São muitos projetos, muitas iniciativas, né? O Brasil é um país muito carente e ao mesmo tempo que ele é carente, você falava dos empreendedores, das empreendedoras, de fato, tem uma riqueza do ponto de vista de capital humano gigantesca. No meio dessa dificuldade, a gente vê iniciativas muitas vezes começaram com 1 pessoa, 2 pessoas e que foram crescendo. Tem muito projeto legal, muito projeto bem estruturado, projeto consistente, e a gente recebe esses projetos e precisa selecionar, não tem recurso para tudo, né? O negócio da empresa não é esse, o negócio é produzir e vender eletrodoméstico. Então a gente trabalha com as áreas de manufatura, de comunicação, de marketing, de logística, a nossa área coordena tudo isso, mas para identificar os projetos que têm maior impacto, principalmente nas comunidades onde a gente atua. Então, por exemplo, aqui em Rio Claro, a gente está apoiando esse ano o basquete em cadeira de rodas, que é uma modalidade super interessante, carente de recursos, então a gente apoia para que eles tenham acesso aos equipamentos adequados, local de treinamento, equipamento, uniformes, enfim. Em Joinville a gente apoia a APJ, que é a Associação Paralímpica, é um atleta paralímpico que lidera essa iniciativa e focado principalmente em crianças, adolescentes, jovens que têm alguma deficiência, mas que praticam a natação, e a gente apoia. Em Joinville também apoiamos o Bolshoi, que é a única escola do balé Bolshoi fora da Rússia, tá? Em Joinville. Apoiamos há mais de 30 anos. E é um projeto que tem uma pegada de educação muito grande, muito forte. São crianças, adolescentes que vêm do Brasil inteiro para estudar. Muitos vão, de fato, seguir a carreira, vão fazer o balé, mas talvez não a maioria, mas uma grande parte não vai.
vai voltar para o mercado de trabalho. Então, o Bolshoi é uma escola. As pessoas estão estudando, normalmente tem o balé, mas tem a educação tradicional. Fundamental. Exatamente, o ensino médio, e depois elas vão para o mercado se elas não seguirem a carreira. A gente apoia esse projeto. Então, são várias iniciativas no país inteiro. Aqui em São Paulo, a gente está apoiando o Basquete Cidadão, uma iniciativa em parceria com a Liga Nacional de Basquete, que é um programa, ele está focado no primeiro momento em Paraisópolis, na comunidade Paraisópolis, em São Paulo. E qual que é a lógica? Tem crianças e adolescentes que gostam da modalidade, querem praticar, então elas vão ter um tempo ali para praticar em clínicas, é uma escolinha de basquete. Mas além disso, tem uma formação. Essas crianças e adolescentes estão sendo formadas para serem estatísticos, que é o pessoal que controla, faz o scout dos jogos, né? Quantas cestas, quantas assistências, quantas faltas e tal, e para arbitragem. Então, de novo, dando a oportunidade da pessoa exercer se qualificar em algum tempo. Exatamente, e ter renda, porque a Liga tem uma carência em árbitros, em mesários, e essas crianças, esses jovens já saem com a possibilidade de ter um complemento de renda atuando nos jogos, né? Enfim, então, são alguns exemplos de ações e iniciativas que a gente está apoiando, só para falar desse ano. Se eu voltar aqui no tempo, na pandemia, até respiradores pulmonares nós produzimos em Rio Claro, para ajudar naquela época. Sim, que tinha essa demanda, que tinha essa carência, e a empresa direcionou ali parte dos seus recursos para isso. Ajudamos aí com as metodologias que a gente conhece em manufatura a aumentar a produtividade dos fabricantes que na época faziam respiradores, eram 4, 5 empresas no Brasil, e uma delas a gente apoiou, a produtividade aumentou em 150%, salvo engano. Com os métodos, né, que vocês têm já implementados dentro da fábrica. Exatamente. Né? Então, enfim, é uma empresa muito engajada do ponto de vista social, e a gente tem esse grupo que nos ajuda a identificar os projetos, selecionar. Todo ano a gente faz essa rodada de julgamento para poder destinar os recursos.